No próximo capítulo da novela Três Graças, Consuelo aconselha Misael a seguir a vida e não se prender ao passado que insiste em doer. Em cenas dos próximos capítulos, ela será firme ao dizer que o sofrimento não pode virar morada. Misael, ainda abalado por tantas perdas, ouvirá em silêncio, enquanto Consuelo reforça que recomeçar não é traição à memória de ninguém, mas um gesto de coragem. O conselho mexerá com ele mais do que imagina. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Paulinho coloca um rastreador no carro de Edilberto sem que ninguém perceba. Desconfiado dos passos do rival, ele agirá na calada da noite, decidido a descobrir onde o homem está se escondendo. A atitude mostrará que Paulinho está disposto a tudo para proteger quem ama e desmontar o esquema que ameaça sua família. Samira e Edilberto discutem de forma explosiva. A vilã perderá o controle ao perceber que pode estar sendo vigiada, enquanto ele a acusa de ter complicado ainda mais a situação com decisões precipitadas. O clima entre os dois ficará insustentável, com trocas de ameaças e acusações. Juquinha se surpreende ao ver Bagdá chegando à casa de Meg. A presença do ex-criminoso causará tensão imediata. Bagdá, decidido a mudar de vida, dirá que só quer conversar, mas o passado falará mais alto, deixando todos em alerta. Ferete demonstra falta de paciência com Arminda e deixa claro que não tolerará mais falhas. Ele a pressionará por resultados, insinuando que pode descartá-la a qualquer momento. Arminda, acuada, perceberá que sua posição está cada vez mais frágil. Leonardo pede ajuda a Zenilda em segredo. Ele revelará suspeitas graves e implorará apoio para enfrentar Ferete. Zenilda ficará dividida, mas entenderá que a verdade precisa vir à tona. Raul e Joelle deixam Gerluce e Lígia estarrecidas ao contar sobre o acordo com Samira. A revelação cairá como uma bomba, mudando o rumo de todos e abrindo espaço para novas e perigosas decisões. Depois de atravessar o maior drama de sua vida por causa da situação de Joely, Gerluce mal terá tempo para respirar antes de se ver envolvida em um novo turbilhão. Se antes o sofrimento era pessoal e familiar, agora ele ganha contornos públicos e jurídicos. A jovem, que já vinha sendo observada com desconfiança por parte da comunidade, precisará lidar com algo ainda mais delicado. A investigação da polícia sobre o misterioso roubo da estátua das Três Graças, uma das obras mais simbólicas e valiosas da região. Tudo começará a tomar proporções inesperadas quando Arminda, cansada de silêncios e suspeitas, finalmente resolver denunciar o caso à polícia e registrar oficialmente a queixa sobre o desaparecimento da obra de arte. Até então, o assunto circulava apenas em conversas sussurradas pelos corredores da mansão e nas esquinas da chacrinha. Mas, a partir do momento em que a denúncia é formalizada, o caso deixa de ser apenas um escândalo social e passa a se tornar uma questão criminal. A partir daí, investigadores começam a visitar a comunidade da chacrinha, conversando com moradores, fazendo perguntas incômodas e cruzando informações. A presença constante das viaturas gera tensão e alimenta especulações. Alguns moradores se sentem injustiçados por serem colocados sob suspeita. Outros temem que segredos antigos venham à tona. Em meio a esse clima pesado, Arminda, cada vez mais desconfiada, passa a observar cada gesto de Gerluce com atenção redobrada. A madame, influenciada por pequenos indícios e por comentários maliciosos, começa a concluir que Gerluce pode ter tido participação direta no crime. Para ela, certas atitudes da jovem parecem agora suspeitas. O fato de Gerluce ter acesso à propriedade e conhecer a rotina da casa pesa contra ela. O que antes era interpretado como proximidade e confiança passa a ser visto sob outra luz.
Sem perceber, Gerluce se torna o principal alvo das investigações informais que circulam entre os moradores e também das desconfianças oficiais. A polícia começa a chamá-la para prestar esclarecimentos preliminares e o nome dela surge com frequência nos relatórios. O cerco vai se fechando lentamente e a jovem sente que está sendo empurrada para uma situação da qual talvez não consiga escapar. Confissão e depoimento à polícia. Pressionada pelo ambiente hostil e pela tensão crescente, Gerluce decide procurar Zenilda. A relação entre as duas sempre foi marcada por confiança e cumplicidade, mas agora o encontro carrega um peso diferente. Em um momento reservado, longe de ouvidos curiosos, a jovem revela aquilo que vinha guardando em silêncio. Foi ela quem planejou o roubo da estátua das Três Graças. A revelação cai como uma bomba. Zenilda, conhecida por sua postura firme e racional, fica visivelmente chocada. Ela jamais imaginou que Gerluce pudesse se envolver em algo tão sério. No entanto, em vez de se afastar ou julgá-la, decide ouvir cada detalhe com atenção. Quer entender as motivações, as circunstâncias e, principalmente, o que levou a jovem a tomar uma decisão tão arriscada. Gerluce, entre lágrimas e hesitações, explica que nada foi feito por impulso. Havia um plano, havia estratégia, havia uma intenção por trás do gesto. Ela sabia que estava mexendo com algo grande demais, mas acreditava que não tinha alternativa. O peso das escolhas começa a se tornar evidente à medida que a confissão avança. Cada palavra pronunciada reforça a gravidade da situação. Zenilda respira fundo antes de responder. Apesar do choque inicial, ela assume uma postura profissional. Decide que, acima de tudo, precisa proteger Gerluce. Se houve erro, agora é hora de pensar nas consequências e nas possíveis saídas legais. A partir daquele momento, ela deixa de ser apenas amiga e se torna oficialmente a advogada da jovem. Enquanto as duas ainda tentam organizar os pensamentos e traçar uma estratégia de defesa, um novo elemento entra em cena. Paulinho aparece com uma intimação oficial em mãos. O documento determina que Gerluce deverá comparecer à delegacia para depor sobre o desaparecimento da escultura. O papel, frio e objetivo, confirma que a situação chegou a um ponto sem retorno. Ao receber a intimação, Gerluce sente o chão desaparecer sob seus pés. Mesmo sabendo que esse momento poderia chegar, encarar o documento torna tudo mais real. Não se trata mais de boatos ou suspeitas. Trata-se de uma investigação formal, com consequências que podem mudar completamente o rumo de sua vida. No mesmo capítulo, a jovem se dirige à delegacia acompanhada de Zenilda. O ambiente é tenso, com olhares atentos e perguntas diretas. Cada passo dado no corredor parece ecoar como um aviso de que nada será simples dali em diante. Gerluce tenta manter a postura, mas o nervosismo é evidente. Suas mãos tremem, a voz falha em alguns momentos e o peso da culpa ameaça transbordar. Durante o depoimento, os investigadores fazem perguntas detalhadas sobre sua relação com a estátua, sobre seus movimentos nos dias que antecederam o roubo e sobre possíveis cúmplices. Zenilda intervém sempre que necessário, orientando a cliente a responder apenas o essencial e a manter a calma. A advogada sabe que qualquer palavra mal colocada pode ser usada contra Gerluce no futuro. A tensão aumenta à medida que os questionamentos se tornam mais específicos. A polícia já possui informações que indicam planejamento prévio, e algumas delas parecem coincidir com pontos mencionados por Gerluce na conversa particular com Zenilda. O risco de contradições paira no ar, e cada resposta precisa ser cuidadosamente pensada. Zenilda percebe que a fragilidade emocional da jovem pode se tornar um problema.
Em determinados momentos, Gerluce demonstra vontade de contar tudo ali mesmo, como se buscasse alívio imediato. A advogada, no entanto, assegura com firmeza, lembrando-a de que aquele não é o espaço para confissões impulsivas, mas para declarações estratégicas. Do lado de fora, a notícia do depoimento se espalha rapidamente. Moradores da chacrinha comentam, especulam e tomam partido. Alguns defendem Gerluce, acreditando que ela jamais seria capaz de algo tão ousado. Outros enxergam na situação a confirmação de antigas suspeitas. A comunidade se divide e o clima fica cada vez mais carregado. A saída da delegacia não traz alívio imediato. Ao cruzar a porta principal, Gerluce sente o peso dos olhares que a acompanham, mesmo que ninguém esteja fisicamente ali. A sensação de estar sendo julgada passa a fazer parte da sua rotina. Zenilda, por outro lado, mantém a postura firme. Sabe que o caso ainda está no início e que cada movimento agora precisa ser calculado com precisão. No caminho de volta para a chacrinha, as duas conversam pouco. O silêncio é preenchido por pensamentos turbulentos. Gerluce começa a compreender que o plano que parecia tão controlado saiu completamente de suas mãos. A investigação avançou mais rápido do que ela imaginava, e as consequências já começam a se desenhar no horizonte. Ao chegarem à comunidade, o clima é de tensão velada. Conversas cessam quando elas passam, portas se fecham discretamente e cochichos se espalham. A jovem percebe que, independentemente do desfecho judicial, sua imagem já foi atingida. O julgamento popular, muitas vezes mais severo que o legal, parece ter começado. Zenilda decide agir com rapidez. Ela começa a reunir informações, buscar detalhes sobre o andamento do inquérito e avaliar possíveis falhas no processo. Também orienta Gerluce a evitar comentários, discussões ou qualquer atitude que possa agravar sua situação. A estratégia é clara: manter o controle emocional e agir dentro dos limites da lei. Enquanto isso, a polícia intensifica a apuração. Novos depoimentos são colhidos, imagens de câmeras da região são analisadas e antigos funcionários da propriedade são chamados para prestar esclarecimentos. Cada novo elemento pode alterar o rumo da investigação. Há indícios de que o roubo não foi executado por uma única pessoa, o que amplia ainda mais o alcance das suspeitas. Paulinho, dividido entre o amor e a preocupação, tenta se aproximar de Gerluce para oferecer apoio. No entanto, também enfrenta seus próprios conflitos internos. Ele teme que a verdade completa ainda não tenha vindo à tona. Pequenos detalhes do comportamento da jovem nos últimos dias começam a fazer sentido, e isso o deixa inquieto. Arminda, por sua vez, passa a questionar suas próprias certezas. Embora tenha sido firme ao registrar a denúncia, começa a perceber que o caso envolve mais camadas do que aparentava. A estátua das Três Graças não era apenas uma obra de arte, representava tradição, status e memórias. O roubo, portanto, atinge não só o patrimônio material, mas também símbolos de poder e pertencimento. Nos bastidores, rumores ganham força. Há quem diga que a estátua foi encomendada por alguém influente. Outros afirmam que o plano inicial era apenas dar um susto em Arminda, mas acabou tomando proporções maiores. Essas versões contraditórias aumentam a complexidade da trama e indicam que novas revelações podem surgir a qualquer momento. Gerluce começa a sentir o desgaste emocional. O peso da culpa, misturado ao medo do que pode acontecer, afeta seu comportamento. Em alguns momentos, demonstra arrependimento. Em outros, insiste que tinha razões que ninguém compreende totalmente. Essa ambiguidade mantém o suspense sobre suas verdadeiras motivações. Zenilda percebe que o processo pode se transformar em algo maior do que um simples caso de furto. Dependendo das provas reunidas, a acusação pode ser agravada.
Por isso, ela passa a considerar alternativas jurídicas, inclusive a possibilidade de um acordo, caso isso se mostre estratégico. No entanto, antes de qualquer decisão, será preciso entender até onde a investigação conseguirá avançar. No próximo capítulo da novela Três Graças, Joelle finge não se lembrar de quem a levou para a clínica. Mesmo pressionada por todos ao seu redor, ela sustenta a versão de que tudo está confuso em sua cabeça. Diz que só recorda flashes, uma luz forte, vozes embaralhadas e o cheiro de éter. Por dentro, porém, guarda cada detalhe. A jovem teme que, se revelar o que sabe, colocará ainda mais gente em perigo. Seu silêncio passa a ser estratégico. Macedo mostra imagens de Viviane destruindo a casa de farinha ao lado de Leonardo. As fotos e vídeos são claros, captados por câmeras escondidas. Ele exibe o material com frieza, como quem segura uma carta decisiva. A intenção é pressionar e manipular. Ao ver as imagens, alguns ficam chocados, outros percebem que aquilo pode ser parte de uma armação maior. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Ferretti comenta com Macedo que provará que Rogério era o chefe do esquema dos remédios falsos. Seguro de si, o empresário afirma ter documentos e testemunhas prontas para virar o jogo. Ele deixa claro que não cairá sozinho e que, se for preciso, arrastará todos para o fundo do poço. Rogério pressiona Raul para contar a verdade sobre a criança. Ele exige respostas imediatas e ameaça tomar medidas drásticas. Raul, abalado, hesita, mas começa a demonstrar que não aceitará mais chantagens. Jairo avisa a Paulinho que Lena e o marido deixaram o país. A notícia cai como uma bomba e aumenta o mistério em torno do paradeiro da criança. Lucélia tenta convencer João Rubens de que Casper está envolvido com drogas, plantando dúvidas e distorcendo fatos para atingir seus próprios objetivos. Leonardo percebe que Ferretti não perdeu a memória como fingia. Um gesto, um olhar e uma contradição entregam o vilão. Joeli se surpreende com a decisão de Raul de denunciar Samira, entendendo que a guerra está apenas começando. O pastor Albérico começará a ter sua imagem cuidadosamente desmontada diante do público. Aquilo que durante anos foi tratado como exemplo de integridade, retidão moral e compromisso com a fé, passará a ser observado sob outra luz. A figura serena, sempre bem posta atrás do púlpito, com a Bíblia aberta e o discurso firme sobre redenção, revelará fissuras profundas. Aos poucos, ficará evidente que sua reputação de homem íntegro não passa de uma construção meticulosa, uma farsa sustentada por palavras calculadas, gestos ensaiados e uma habilidade impressionante de manipular percepções. Por trás das pregações emocionadas e das visitas frequentes à comunidade da Chacrinha, escondia-se uma engrenagem muito mais complexa. Enquanto falava de salvação e recomeço, Albérico articulava decisões estratégicas que movimentavam o tráfico local. O contraste entre o discurso e a prática será o elemento central dessa virada narrativa. O religioso que pregava libertação espiritual era, na verdade, o verdadeiro comandante das correntes que aprisionavam a comunidade ao crime. Durante anos, Albérico construiu uma presença quase incontestável na Chacrinha. Sempre disponível para aconselhar, sempre disposto a ouvir, ele se tornou referência moral para jovens e adultos. Das senhoras mais antigas do bairro às famílias recém-chegadas, todos viam no pastor um porto seguro. Sua postura calma e sua fala mansa transmitiam confiança. Ele sabia exatamente quando citar um versículo, quando oferecer um abraço e quando silenciar para parecer reflexivo. Dentro de casa, a imagem também era sólida. Sua filha, Kellen, cresceu acreditando na integridade do pai, vendo nele não apenas um líder religioso, mas um exemplo de caráter.
Para ela, Albérico era a personificação da coerência entre fé e prática. O choque que se aproxima não será apenas público, mas profundamente íntimo, abalando as bases da própria família. Albérico também desempenhou papel decisivo na trajetória de Jorginho. Foi ele quem, em determinado momento, incentivou o rapaz a deixar o crime, oferecendo apoio espiritual e prometendo caminhos mais dignos. A comunidade viu nesse gesto a prova máxima da coragem do pastor, alguém disposto a enfrentar o tráfico para resgatar vidas. O que ninguém imaginava é que aquela movimentação fazia parte de um plano muito maior. O discurso de transformação, as visitas aos presídios, as reuniões com detentos e familiares, tudo isso compunha uma narrativa perfeita. O suposto trabalho de evangelização servia como vitrine pública de um homem dedicado à recuperação de vidas. Entretanto, nos próximos acontecimentos, ficará claro que essas ações funcionavam como cortina de fumaça. Ao circular pelas unidades prisionais, Albérico não apenas pregava, ele fortalecia alianças, estabelecia contatos e mantinha a estrutura do tráfico alinhada, mesmo atrás das grades. A imagem de homem acima de qualquer suspeita foi construída tijolo por tijolo. Cada gesto de solidariedade, cada evento beneficente organizado pela igreja, cada palavra de conforto oferecida em momentos de luto reforçava sua blindagem social. Quanto mais admirado se tornava, menos questionado era. E era exatamente isso que o mantinha no controle. A grande revelação dos próximos capítulos mostrará que nenhuma decisão relevante na chacrinha acontece sem o aval de Albérico. Ele não é uma peça periférica, nem um conselheiro distante. Ele é o cérebro por trás das operações, o estrategista que define rotas, resolve conflitos e administra lucros com frieza calculada. Enquanto outros assumiam a linha de frente, ele permanecia nos bastidores, protegido pela própria reputação. Jorginho, no passado, aceitou assumir publicamente o posto de líder. A atitude foi vista como ambição juvenil, mas, na verdade, fazia parte de um acordo silencioso. Ao se expor, ele protegia o verdadeiro chefe. A comunidade direcionava o olhar para o nome visível, enquanto o comandante real permanecia intocado. Com o tempo, a responsabilidade foi transferida para Bagdá, Xamã, mantendo a estrutura intacta. A troca de lideranças parecia sinal de reorganização interna, mas nada mudava de fato. Albérico seguia determinando estratégias, autorizando ações e garantindo que seu nome jamais fosse associado às atividades criminosas. A engrenagem funcionava com precisão. Líderes substituíveis na vitrine, comando fixo nos bastidores. O poder do religioso, porém, ultrapassa os limites da chacrinha. Ele transita com naturalidade entre empresários, figuras influentes e até autoridades. Sua fala eloquente e sua postura respeitável abrem portas que permaneceriam fechadas para qualquer outro nome ligado ao tráfico. Essa rede de relações garante proteção e blindagem. Sempre que surge um risco, alguém intervém. Sempre que uma investigação ameaça avançar, surgem obstáculos inesperados. Nos próximos desdobramentos, ficará evidente que Albérico compreendeu algo fundamental. O verdadeiro poder não está na ostentação da força, mas na invisibilidade estratégica. Ele domina pelo silêncio, pela informação e pela capacidade de antecipar movimentos. A fé, nesse contexto, torna-se instrumento de influência. Uma linguagem capaz de atravessar fronteiras sociais e desarmar suspeitas. Entre os impactos mais dolorosos dessa revelação estará o de Lígia. Envolvida emocionalmente com o pastor, ela acreditava ter encontrado um homem íntegro, alguém que representava estabilidade e valores sólidos. Cada conversa, cada gesto de carinho, cada promessa de futuro compartilhado reforçava essa confiança.
Nos próximos capítulos, quando as peças começarem a se encaixar, o choque será devastador. A descoberta não virá de forma simples ou imediata. Sinais dispersos levantarão dúvidas, comportamentos antes ignorados ganharão novo significado. A percepção de que estava ao lado do chefão do tráfico desestruturará não apenas o relacionamento, mas a própria visão que Lígia tinha sobre discernimento e confiança. A ruptura será inevitável. Ao confrontar Albérico, ela exigirá explicações que não poderão mais ser encobertas por discursos religiosos. A máscara começará a cair diante dela, revelando frieza e cálculo onde antes ela via compaixão. Gerluce, atenta aos riscos, aconselhará a mãe a se afastar imediatamente. Para ela, não se trata apenas de uma decepção amorosa, mas de uma questão de sobrevivência. Envolver-se com alguém que vive no submundo do crime significa expor-se a ameaças, retaliações e perigos imprevisíveis. A tensão familiar aumentará, trazendo conflitos intensos e decisões difíceis. Cansado de sustentar a duplicidade, Albérico começará a revelar traços de uma personalidade muito diferente daquela apresentada nos cultos. A serenidade dará lugar a uma postura mais autoritária. O tom conciliador será substituído por ordens diretas e ameaças veladas. Ele deixará claro que não depende da aprovação de ninguém para manter seu poder. Sedento por controle, Albérico demonstrará que sabe ser temido e respeitado ao mesmo tempo. Para ele, a fé não é apenas crença, é ferramenta. Nos próximos acontecimentos, ficará evidente que os versículos, as orações e os discursos sempre foram utilizados como estratégia de dominação simbólica. Quem o admira dificilmente o denuncia. Quem o teme raramente o enfrenta. A transformação pública de sua imagem criará um clima de tensão crescente na chacrinha. A comunidade começará a se dividir entre incredulidade e indignação. Alguns resistirão a aceitar a verdade. Outros sentirão que sempre houve algo estranho por trás da fachada impecável. À medida que os capítulos avançarem, o público verá Albérico agir com menos cautela. Ele deixará escapar sinais de impaciência, demonstrará intolerância diante de questionamentos e reforçará sua rede de controle com medidas mais duras. A dualidade entre pastor e chefão já não será apenas um segredo escondido. Será um conflito prestes a explodir, capaz de alterar definitivamente o destino de todos ao seu redor. À medida que a verdade se espalhar pela chacrinha, o impacto deixará de ser apenas individual e passará a ser coletivo. O que antes era murmúrio ganhará forma de acusação aberta. Olhares desconfiados substituirão os cumprimentos respeitosos, e a igreja, que sempre foi espaço de acolhimento, se tornará palco de tensão silenciosa. Albérico perceberá que sua maior fortaleza, a confiança da comunidade, começa a ruir. Ainda assim, ele não recuará. Pelo contrário, dobrará a aposta. Intensificará os cultos, elevará o tom das pregações e reforçará o discurso de perseguição, insinuando que forças malignas estariam tentando destruir a obra de Deus. Para muitos fiéis, a dúvida se transformará em culpa. Questionar o pastor parecerá, de repente, um ato de traição espiritual. Mas nem todos se deixarão convencer. Jorginho, confrontado com o peso do passado, começará a reconsiderar as escolhas que fez para proteger o verdadeiro chefe. O silêncio que antes parecia lealdade passará a soar como cumplicidade. Já Bagdá, xamã, acostumado a operar sob ordens indiretas, perceberá que pode se tornar descartável caso a pressão aumente demais. A estrutura que parecia inabalável revelará rachaduras perigosas. Dentro de casa, Kellen enfrentará o conflito mais doloroso: conciliar a imagem do pai amoroso com a realidade do homem que comandava o crime. A negação inicial dará lugar à angústia.
Cada memória afetiva será atravessada por uma pergunta incômoda: até que ponto tudo foi encenação? Lígia, por sua vez, seguirá firme na decisão de romper. O sentimento de traição será maior do que qualquer apego. Ela compreenderá que o que estava em jogo não era apenas um relacionamento, mas sua própria integridade. Ao se afastar, deixará claro que não compactua com mentiras travestidas de fé. A orientação de Gerluce se confirmará como um gesto de proteção, um corte necessário antes que o envolvimento se tornasse irreversível. Enquanto isso, Albérico revelará sua face mais fria. Sem a necessidade de sustentar plenamente a máscara, mostrará habilidade estratégica ainda mais afiada. Reorganizará alianças, recalculará riscos e fará movimentos silenciosos para preservar o que realmente importa para ele: o controle. Se não puder mais contar com a admiração irrestrita, recorrerá ao medo. Se a devoção enfraquecer, reforçará a dependência. A comunidade da chacrinha entrará em um novo ciclo. A fé será colocada à prova, amizades serão tensionadas e antigas certezas perderão o chão. A revelação do pastor como verdadeiro comandante do tráfico não será apenas uma queda individual. Será um terremoto moral, capaz de redefinir relações, lealdades e destinos. No próximo capítulo da novela Três Graças, Paulinho chega transtornado e diz a Gerluce que roubaram a filha de Joeli. A notícia cai como uma bomba e o desespero toma conta da mocinha, que sente um aperto no peito ao imaginar o sofrimento da jovem mãe. Ele conta que Joeli foi encontrada em estado de choque, repetindo que só virou as costas por alguns segundos antes de perceber que o bebê havia sumido. Gerluce se recusa a acreditar que isso seja obra do acaso e afirma que há algo muito maior por trás do crime. Ela lembra das ameaças recentes e começa a ligar os pontos, convencida de que a criança pode ter sido vendida. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Rogério, tomado pela indignação, promete a Raul que encontrará a neta custe o que custar. O empresário garante que já acionou contatos e que não descansará enquanto não descobrir quem está por trás do sequestro. Raul, devastado, cobra respostas e diz que não suportará perder mais alguém da família. Rogério, com um olhar firme, afirma que essa guerra está só começando e que os culpados pagarão caro. Lígia, em meio ao caos, fica surpresa com o apoio de Joaquim. Sempre desconfiada das intenções dele, ela se espanta ao vê-lo oferecendo ajuda para procurar pistas e mobilizar conhecidos. Joaquim revela que também tem suas suspeitas e que o sumiço da criança pode estar ligado a gente poderosa. A aliança inesperada mexe com Lígia, que passa a enxergá-lo sob outra luz. Enquanto isso, Samira garante a Arminda e Ferete que o casal que comprou a criança deixará o país antes que qualquer investigação avance. Ela afirma que os documentos já estão prontos e que ninguém conseguirá rastrear o destino do bebê. Arminda observa em silêncio, desconfiada, enquanto Ferete exige resultados rápidos. A tensão cresce e a corrida contra o tempo promete virar o jogo nos próximos capítulos. Uma reviravolta inesperada promete transformar completamente o destino de Bagdá. Conhecido por sua liderança firme na chacrinha e pelo envolvimento direto no tráfico, ele começará a trilhar um caminho surpreendente após a morte de Jorginho. O baque será profundo. Mais do que um aliado, Jorginho era a figura paterna que lhe restava. O único capaz de aconselhá-lo sem medo e de confrontá-lo quando necessário. Abalado pelo luto e tomado por um sentimento de vazio, Bagdá passará dias isolado, recusando-se a atender aos próprios comparsas. A ausência de Jorginho ecoará como um alerta doloroso. As últimas palavras do homem, pedindo que ele abandonasse o crime enquanto ainda havia tempo, ganharão um novo peso.
Será nesse momento de fragilidade que Bagdá começará a questionar o legado que deseja deixar. O traficante, acostumado a resolver tudo com frieza e estratégia, se verá confrontado por uma inquietação inédita. Pela primeira vez, o poder não parecerá suficiente. O dinheiro não trará conforto, e o respeito conquistado pelo medo começará a soar vazio. Em silêncio, ele decidirá que precisa mudar. Determinando-se a honrar a memória de Jorginho, Bagdá anunciará a alguns membros da chacrinha que pretende se afastar dos negócios ilícitos. A notícia cairá como uma bomba. Muitos duvidarão. Outros temerão perder privilégios. Mas ele estará decidido. Ainda que não saiba exatamente como, Bagdá começará a buscar uma alternativa honesta para sobreviver. É nesse contexto que um dom até então desconhecido virá à tona. Durante uma madrugada insones, remexendo em objetos antigos no galpão que servia de esconderijo, Bagdá encontrará ferramentas enferrujadas e pedaços de metal descartados. Movido por impulso, talvez pela necessidade de ocupar a mente, ele começará a moldar, cortar e unir fragmentos. O que surgirá diante de seus olhos o surpreenderá. Sem perceber, Bagdá revelará um talento artístico fora do comum. O ferro retorcido ganhará forma delicada em suas mãos. Curvas harmoniosas surgirão onde antes havia sucata. Inspirado por uma imagem que não lhe sai da cabeça, a clássica escultura das Três Graças, ele criará uma releitura intensa, marcada por traços brutos e expressivos. A peça carregará dor, memória e transformação. A descoberta o deixará inquieto. Será possível recomeçar por meio da arte? Será que aquele talento pode representar uma saída real do mundo do crime? Antes que tenha tempo de organizar seus pensamentos, Bagdá decidirá compartilhar sua mudança com Lucélia. A jovem, que sempre transitou entre manipulação e ambição, perceberá rapidamente que algo está diferente. Ele falará sobre abandonar a chacrinha, sobre tentar viver de forma honesta, sobre construir algo que não precise ser escondido. Lucélia reagirá com um misto de incredulidade e medo. Para ela, a mudança de Bagdá representa uma ameaça direta. Sem o traficante, perderá proteção e influência. Tentará dissuadi-lo, insinuando que o passado não pode ser apagado tão facilmente. Dirá que o mundo não perdoa quem decide virar santo de uma hora para outra. Durante a discussão, pressionada e tentando manter controle sobre a situação, Lucélia deixará escapar um segredo devastador. Em um momento de frieza quase orgulhosa, confessará que matou os próprios pais. O crime, segundo ela, foi parte de um plano meticuloso para se infiltrar na família de Casper e João Rubens e, assim, garantir acesso à fortuna dos tios. A revelação cairá como um golpe em Bagdá. Ele ficará paralisado. Mesmo tendo cometido inúmeros delitos, jamais imaginou que Lucélia fosse capaz de tamanha crueldade. O horror em seu olhar deixará claro que algo dentro dele já não aceita mais aquele tipo de lógica. A partir dali, a ruptura será inevitável. Bagdá dirá, com firmeza inédita, que não pode continuar ao lado dela. Declarará que está tentando mudar e que não há espaço para alguém que encara a morte como estratégia. Lucélia, acostumada a manipular e vencer, será expulsa da casa dele sob olhares incrédulos dos aliados. Humilhada e tomada por rancor, ela jurará vingança. A rejeição atingirá seu orgulho de forma brutal. Pouco tempo depois, procurará Vandilson, que também guarda ressentimentos contra Bagdá. Unidos pelo desejo de revanche, os dois começarão a arquitetar um plano silencioso para derrubá-lo, seja desmoralizando sua nova imagem, seja arrastando-o de volta ao submundo. Enquanto isso, Bagdá seguirá dividido entre culpa e esperança.
Ele passará a dedicar horas ao trabalho com metal, aprimorando técnicas, estudando referências e tentando compreender o próprio processo criativo. Cada peça concluída funcionará como uma catarse. A arte se tornará seu refúgio e, ao mesmo tempo, sua redenção. Alguns capítulos adiante, o destino o colocará frente a frente com Casper. O encontro acontecerá quase por acaso, quando uma das esculturas chegar às mãos do galerista por intermédio de um conhecido em comum. Intrigado com a força expressiva da obra,